E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa revisão, tá? Uma revisão que vai servir para a nossa gincana. Então, aqui nós resolveremos 10 questões que vai servir aí de revisão para essa gincana, belezinha? Vamos lá para a nossa primeira questão aqui, ó. O gráfico aqui representado pertence a qual das funções abaixo? Aí observa esse gráfico aqui, né? Uma parábola. Né? Em qual conteúdo você estudou parábola? Foi na função exponencial? Não, né, galera? Na função exponencial é assim o gráfico. Foi na função afim? Também não, né? Na função afim é uma reta. Foi na função logarítmica? Também não. Então só pode ser o quê? Uma função quadrática, né? Ou uma função polinomial do segundo grau. Então, quando você olhar um gráfico assim, né? Observe que na função quadrática, esses lados aqui eles são simétricos, né? Então, a parábola é como se ela fosse simétrica ao eixo, beleza? Então, aqui é o eixo do y, né? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tudo bem? Então, aqui nós temos uma função, gráfico de uma função quadrática. Tranquilão? Segunda questão aqui, galera. A gente tem essa função aqui, ó. Função aqui, 7 elevado a menos 2. Toda vez que você olhar um número com expoente negativo, deve lembrar que a gente pode fazer o inverso desse número. Como assim o inverso, professor? A gente pode trocar de posição, né? Como assim, ó, professor? Não entendi nada. Se não tiver nada embaixo desse número, galera, significa que é 1, tudo bem? Mas por quê? Porque 1 é um elemento neutro, né? Ele não altera aí esse resultado. Então, se esse expoente está negativo, eu posso inverter, beleza? Eu posso subir esse 1 e descer com esse 7 juntamente com o expoente, né? Então, o expoente vem junto. Só que acontece o que com esse expoente? Ele vai perder esse sinal. Ele está negativo, eu for inverter, ele fica o quê? Positivo. Da mesma forma, se eu precisasse inverter e voltar para lá, né? O expoente tem que trocar o sinal, ó. Então, se ele está positivo, se eu for inverter, fica o quê? Negativo. Então, nesse caso aqui, o expoente está negativo. Não pode esquecer que quando não tem nada é 1 embaixo. E só a gente inverter. Inverter é trocar de posição o 7 com 1, tudo bem? Não esquecer de alterar o sinal do expoente. Dando uma arrumada nisso aqui, né, galera? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, né? Tu sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, a fração que corresponde aí, 7 elevado a menos 2, seria a letra D, né? 1 sobre 49 avos. Belezinha, galera? Tranquilão aí? Vamos lá. Vimos a primeira questão, que falava de função quadrática, né? Temos aqui uma parábola. Vimos a segunda questão, que está falando aqui quando o expoente ele é negativo, né? Como é que eu posso resolver situações com o expoente é negativo? É só inverter, certinho? Vamos lá para a nossa terceira questão aí. Não sei se você lembra aqui desse conteúdo, né? Mas é o conteúdo estudado lá em conjuntos. Tudo bem? Conjuntos. Aí tínhamos os símbolos lá em conjuntos. Esse símbolo aqui é da interseção, né? O que significa a interseção? É o que tem em comum entre dois conjuntos. Então, quando a questão quer saber a interseção entre A e B, ó, interseção entre A e B, significa aqueles elementos que eu tenho no A e também no B, beleza? E observa aqui, quais são os elementos que eu tenho no A e no B? A gente tem aqui o 2 negativo, beleza? A gente tem o quê? Tem o 1, não. Tem o 4, também não. Tem o 7, né? Então, quais são os dois elementos que a gente tem em comum aí? O 2 negativo e o 7. Então, nosso gabarito seria aqui. Onde é que está o 2 negativo e o 7? Estaria aqui na letra D. Tudo bem? Então, quando cair esse símbolo aqui, não esqueça que é o que eu tenho nos dois conjuntos. Quais são os valores que eu tenho nos dois conjuntos? Nesse exemplo aqui, ó, nos dois conjuntos, nós temos o 2 negativo e o 7. Ó. 2 negativo e o 7. É aquele elemento que se repete, tá, galerinha? Bem tranquilo, né? Professor, fiquei com dificuldade aí, como é que eu faço? Ó, se tiver dúvida, manda mensagem aí, tá? Tem uma parte aí que dá para comentar. A gente vai estar sanando essas dúvidas. Tudo bem? Quarta questão, galera. Ó. Para que o gráfico de uma função quadrática tenha concavidade voltada para baixo, como na figura a seguir, é necessário que o valor do coeficiente, beleza, esse caso aqui é o valor do A, né, galera?
Então, assim, só você lembrar da nossa aulinha de função quadrática, né? Quando a concavidade é para baixo, né? Pensa lá, ó. Quando a concavidade é para baixo, ó, aquela cara de tristonho, né? Então, assim, concavidade para baixo significa que o A ele é negativo, né? O A ele é menor que zero, o A é negativo. Tudo bem? Concavidade para cima, né? Seria o quê, ó? Felizão, ó. Positivo, né? Quando A é maior que zero, positivo. Beleza? Ajuda bastante nesse caso aqui, ó. Como você olha aqui, ó, o gráfico da parábola tá para baixo, né? Então, o gráfico da parábola tá para baixo. A gente pode imaginar que esse A ele é positivo, ele é negativo. O que acontece? Isso acontece quando o A ele é negativo. Belezinha? Então, qual seria a alternativa aí? Seria a letra B, né? Ó. A negativo. Tudo bem? Não esquecendo, galera, que quando a gente escreve uma função quadrática, ela é escrita dessa forma aqui, ó, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o gráfico, a concavidade desse gráfico vai depender do valor do a, tá bom? Não esquece desse detalhe. Se ele for positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo. Belezinha? Vamos avançar aqui. Já é uma questãozinha de PA, né? Galera que não estudou progressão aí ficar meio perdido. Mas estão bem simples aqui, galera. O nosso quiz, né? Aqui é como se fosse uma revisão para gincana, né? Então as perguntas são bem facinhas, são bem diretas. Então considera a seguinte sequência de progressão aritmética. Tá aqui a sequência. Ele quer saber qual é a razão. Eu acredito que você lembra, né, que a razão é o que acontece num valor para chegar no próximo. Por exemplo, aqui nessa sequência, galera. Observa que do 3 aumentou para o 7. Beleza, é verdade. Se aumentou porque foi uma soma, né? Que número tu soma aqui no 3 que dá 7? Seria o quê? 4. Que número tu soma aqui no 7 que vai dar 11? 4. Beleza? Esse valor que está aumentando, ele tem um nome, tá bom? Esse 4 que está aumentando é a nossa razão. Então, a nossa razão aqui é o quê? 4. Qual seria o gabarito aqui? Seria a alternativa letra A. Certinho? Podemos avançar? Ah, professor, tô achando que está muito rápido a explicação, resolução. Galera, aqui é uma revisão. Então você pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes você achar necessário. Fica com dúvida, comenta por aí. Certinho? Vamos lá para a nossa sexta questão, galera. Também uma questãozinha de PA. Então tá assim, ó. Em uma PA, o primeiro termo é 5. Ó. Então imagina aqui uma sequência. O primeiro termo é 5. E a razão é 3. Razão é 3, é positiva, né? Então é como se eu estivesse somando 3. Ele quer saber qual seria o valor do segundo termo. Bem, se o primeiro é 5, a razão é 3, quer dizer que eu vou pegar esse 5, somar 3, e vai dar o quê? 8. A questão não quer o segundo termo? Quanto é que vale o segundo termo? 8. Ah, professor, se a questão pedisse o terceiro termo, aí você continuava aqui, ó. A razão não é 3, aí seria o quê? 8 mais 3 seria 11. Certinho? Ah, professor, e se a questão pedisse o quarto termo? A mesma coisa. A razão é 3, então soma 3. 11 mais 3, 14. E assim vai, galera. Depende da pergunta, tá? Nesse caso, ele quer o segundo termo. Então, qual seria o segundo número aí na sequência? Seria o 8, né, galera? Então, gabarito letra C. Tá ok? Vamos avançar aqui? Sétima questão, mais uma questãozinha de PA. Vem comigo aqui, ó. Ó, questãozinha. O A1 mede 10, ou seja, o primeiro termo da sequência é 10. E a razão é 2. Qual é o terceiro termo dessa PA? Acabei de fazer uma bem parecida aí, né? Qual seria o terceiro termo? Bem, se a razão é 2, quer dizer que tu vai somar 2. Então, o segundo termo vai ser o quê? 10. 10 mais 2, 12. Beleza? O terceiro termo vai ser o quê? 12 mais 2, 14. A questão não quer saber o A3. O A3 é o terceiro termo. Beleza? Qual seria o terceiro termo dessa sequência? 14. Né? Se é 14, o nosso gabarito, letra C.
Tranquilão? Tá difícil, tá fácil, tá mais ou menos? Comenta aí abaixo aí o teu nome, qual é a tua turma e comenta aí quantas questões tu conseguiu acertar aí, tá? Vamos lá. Questão 8, galera, mais uma questão de PA. Então tá aqui, na PA, o A1 é 4, ou seja, o nosso primeiro termo é 4. O A2 é 10, ou seja, o nosso segundo termo é 10. Ele quer saber o quê? Qual é a razão? Aí você vai analisar, ué. Daqui no 4 para chegar em 10, aumentou ou diminuiu, galera? Aumentou, né? Se aumentou, porque foi uma soma. Que número tu soma aqui com 4, né? E vai dar 10. Só pode ser o 6. Até hoje é o 6, né? 4 mais 6 dá 10. Então, qual seria esse número, né? Qual seria a razão? A razão é esse número que você está somando aí. Então, seria 6. Nosso gabarito. Letra A. Bem de boa. Tranquilão? Vamos lá para a nossa questão 9. Vamos lá. A questão 9 ela quer saber o quê? Qual das seguintes sequências, né? Qual das seguintes sequências é uma progressão aritmética crescente, né? Tá até em negrito aqui, o camarada aqui não errar. Crescente significa que está crescendo essa sequência. Meio lógico isso aí, né, galera? Então, observa bem aqui na letra A, ó. Na letra A, 4, 6, né? Caiu para o 4. Tá crescendo a sequência? Não, tá diminuindo, né? Do 4 caiu para o 2. Tá diminuindo, então não pode ser letra A. Letra B, ó. 5, 4, 3, 2. Tá crescendo a sequência? Não, tá diminuindo, né, galera? Letra C, ó. 3, 3, 3. Não aconteceu nada. Inclusive, isso aqui, quando estiver se repetindo, ó, significa que é uma progressão aritmética constante, né? E quando estiver diminuindo, né? É uma progressão aritmética decrescente. Então, vou colocar abreviado aqui. Então, a letra A seria uma decrescente. Letra B, decrescente também, porque a razão é negativa. E na letra C, a razão, ó, é como se fosse zero, né? Não aconteceu nada para chegar no 3. E a única que é crescente aqui é a letra D, galera. Deve que está aumentando 2 unidades, né? Vai aumentando 2. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Tá aumentando. Então, esse seria o nosso gabarito, né? Essa aqui que seria uma função crescente. Belezinha? Tranquilão? Só analisar aí a razão. Se a razão for negativa, já sabe que é decrescente. Se a razão for zero, é constante. E se a razão for positiva, quer dizer que é uma progressão aritmética crescente. Beleza? Nesse caso aqui, a razão na letra D, ela é positiva, né? Significa que a razão, ela é positiva. Ela é positiva, quer dizer que é crescente. Belezinha? Vamos para a nossa última questão aí. Última questão na tela. Eu aconselho você ir pausando o vídeo, tá? E assistindo aos poucos. Mas se você chegou na 10ª questão, não pausou nenhum vídeo aí, tá? Eu só assistindo aleatório. Chega nessa questão aqui, pausa o vídeo, tenta resolver. Depois confere aqui o gabarito. Belezinha? Vamos lá. A sequência 15, 10, 5 é uma progressão. A gente acabou de verificar isso aí. Qual seria a razão aqui, galera, nessa sequência? Ó? 15, 10, 5, 0. Te pergunto, essa razão ela vai ser positiva ou negativa? Aí você vai falar certo aí, né? Essa razão ela é negativa, prof. Por quê? Porque ela está diminuindo 5 unidades aqui, ó, em todas. Então a razão é negativa. Se a razão é negativa, significa que essa progressão ela é o quê? Crescente, decrescente ou constante ou nenhuma? Só pode ser decrescente. Belezinha? Então chegamos aqui ao fim, né, da resolução dessas 10 questões aqui, que vai servir como base para a nossa gincana. Então, assim, estudem, não tem como errar isso aqui, galera. Aí tu vai ter pouco tempo para estar resolvendo. Então, aqui eu fiz algumas continhas, mas dá para fazer de boa isso aqui de forma mental, né? Você também pode ter um papel e uma caneta para fazer na hora. Mas a ideia aqui é vocês revisarem em cima dessas 10 questões. Também estarei encaminhando para vocês aí esse PDF bonitinho aí com essas questões. Tudo bem? Tudo certinho, galera? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.